Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui de novo para mais uma live com a Adriana. Hoje o assunto é por que psicanálise pós-junguiana? Por que esse nome? O que tem de significado? Oi, Então vamos Adriana, lá. já chamei. Oi, tudo bem, Oi, Adriana? tudo bom? Tô aqui. Cheguei. Que bom, bem-vinda. Bem-vinda você também. Estamos aqui. Deixa eu consertar meu cabelo. Olá, Fabi. Bom, os fiozinhos saem, né? Aí. Então, Adriana, hoje a gente vai conversar sobre o nome do curso de formação principal do Instituto AELA, que é, Olá, tudo bem, Fábio? Que cria tantas dúvidas e questionamentos. Por outro que dia, falamos em psicanálise e associamos a palavra psicanálise a Jung? Tá, tá, por tá. quê, né? Até, inclusive, um tempo atrás, uma pessoa perguntou se era um curso de pós-graduação, porque esse pós, né? Aqui no Brasil, o pessoal fala pós, significa pós-graduação. Eu acho que a Sim. pessoa entendeu que seria um curso de pós-graduação. É. Mas não é, é até mais longo, né, do que uma pós-graduação. Pois é. É. Então, Adriana, de onde surgiu a psicanálise pós-junguiana? Da psicanálise, né? Surgiu assim. Surgiu de uma visão, de um entendimento da psicanálise como conhecimento, como ciência, que não para no fundador. É isso, surgiu da visão de que a psicanálise é uma forma de conhecer a gente, o mundo, a gente e através da gente o mundo, e ela evoluiu. É como dizer, não tem uma física newtoniana, ou uma Uhum. física einsteiniana. Tem a física. Tem a física. Então, a física, ela, enfim, passou por muitas etapas, evoluiu, e assim a psicanálise. A questão é que, claro, que muitos, a maior parte dos psicanalistas não vão gostar nem um pouco do que eu estou falando, mas cada um escolhe. Eu fiz a minha, tenho a minha escolha. O problema é que houveram as escolas, né? E a primeira escola, a primeira divisão que gerou, que é uma divisão de egos e também de necessidades teóricas, assim, eu não estou criticando Freud, não. Foi lá atrás, né? Quando Freud não abarcou, não incluiu a perspectiva junguiana, que era a perspectiva dos símbolos, que ele apresentou no livro dele de 1912, os símbolos da Uhum. transformação. Freud não gostou dessa perspectiva, porque ela levava para longe da questão da sexualidade, que para ele era o eixo central da psicanálise. E ele se agarrou a isso, de unhas e dentes, até o fim. Então, Jung, que era um psicanalista considerado por ele herdeiro da psicanálise freudiana, naquele momento não existia freudiana, era só a psicanálise. Jung, porém, ele viu outras coisas. O movimento de Jung não surgiu porque ele estava querendo ser mais bonito do que Freud. É porque ele estava lidando com outras realidades psicológicas, que eram aquelas dos surtos psicóticos, das esquizofrenias, que Freud estava lidando com a neurose. Então, no momento em que Jung e qualquer um de nós, assim, quando vai aprofundar uma outra área da psique, descobre outras coisas. Então, a psicanálise foi se ampliando nessa visão, ela vai se ampliando de novos conhecimentos, novas perspectivas, etc. Aí, com Jung se gerou um movimento gigantesco cultural, inclusive, porque Jung é cultura também. E se desenvolveu uma ala da psicologia junguiana que se chamou de psicologia arquetípica, que foi fundada pelo James Hillman, que é uma psicologia analítica, é uma pós-junguiana. Ela é considerada pós-junguiana. São duas linhas só pós-junguianas. Uma é essa do James Hillman, que desenvolve toda a dimensão arquetípica que Jung trouxe e fica Uhum. com ela, e tem toda uma visão meio poética e mítica ele é bem platônico, ele é bem, poderia ser encarnação de Platão, sei lá, uma coisa assim, ele é o James Hillman, que morreu no mesmo ano que a Silvia Montefoschi, inclusive, em 2011. Interessante, Poxa. né?
E a outra é a italiana da Silvia Montefoschi, que não é mítica, que é muito mais pé no chão, é uma perspectiva feminina, inclusive, enraizada na vida concreta e não só no mundo das ideias, e com um pensamento afiadíssimo que entra em relação com a filosofia, com a física, coisa que o Hillman não fez, né? O Hillman ficou entrando em relação, ele dialogando na teoria com a mitologia, sempre mais profundamente, e também um pouco de literatura, mas a Silvia é uma mente, assim, uma mente como Einstein da psicanálise. E aí, assim, a Silvia não criou uma escola, não era a intenção dela criar mais um dogma. Aliás, por isso mesmo que ela saiu das escolas, ela saiu da Associação Internacional Junguiana porque ela não compactuava com a ideia de uma escola, porque a psicanálise é um pensamento livre. Então, na perspectiva, a psicanálise pós-junguiana é essa psicanálise que foi levada adiante por Silvia Montefoschi na Itália, entre os anos 60 até 2010, né? 2000 e pouco, e que eu estou trazendo ao Brasil. E eu, na minha prática, eu faço uso de Freud, eu faço uso de Jung, simplesmente eu estou olhando por um viés que consegue abranger mais. Sim. Inclusive, a Silvia Montefoschi, ela lida mais com a vida, ela era bióloga, né, Adriana? Ela começou... E médica. Ela era bióloga, depois ela se formou em medicina, e na época a psicanálise não tinha uma escola de psicanálise, assim, não tinha uma formalidade. Então, o psicanalista, ele vinha ou da medicina ou da filosofia, né? Ela escolheu a medicina, eu escolhi a filosofia. E aí depois ele fazia análise numa escola assim, com um analista conceituado, reconhecido por um número X de anos, enfim, não era assim. Então ela escolheu fazer medicina, porque ela aí mudou a profissão, ela começou estudando genética. E aí ela percebeu que não tinha alguma coisa que não era o que ela estava buscando. Aí quando ela foi em análise, inclusive ela foi fazer análise com o primeiro junguiano da Itália, que foi quem trouxe pensamento de Jung para a Itália, da Suíça. Ele era eu acho que ele era um suíço, ou era, enfim, ele falava alemão. E ele foi aluno tanto do Freud quanto do Jung. Olha que interessante, né? Olha só. Como a minha ancestralidade, né, traz. Jung e Freud, eu não separo. E vou além, né? E tem muito mais ainda para... Tem muito mais ainda. E você conheceu ela, então? Sim, claro. Né? Na Itália, né? Uhum. Como que foi para você? Vou perguntar, como que foi para você esse encontro, Adriana, com ela e com esse pensamento? Quero perguntar. Mas era o normal, assim, eu tava com uma analista, né? Eu estava em análise desde muito cedo. Essa analista era junguiana, era uma psicóloga junguiana. Aí ela foi migrando, ela estava fazendo a psicologia com Claudio Risé, que é um cara importante na Itália, porque ele foi quem lançou e o editor da coleção de livros junguianos na Itália. Aí, não sei, ela encontrou a Silvia Montefoschi, eu não sei, eu tinha 19 anos, não tinha a menor ideia do que entendeu? Eu sei que a minha analista começou a falar da Silvia. E era Silvia para cá e Silvia para lá, porque era tudo Silvia. Então, eu fui criada, né, praticamente nesse mundo. Até que eu deixei a minha analista para trás, porque aí ela chegou no limite dela, e eu percebi que tinha um limite e eu não queria ficar lá. E aí eu peguei e me reconectei diretamente com Silvia Montefoschi. E aí ela não atendia mais, Silvia. Ela já não estava mais atendendo pacientes, porque ela já estava meio que aposentada. Mas, não é que ela faz aposentada, é modo de dizer, né? Porque não atendia pacientes, mas ela fazia grupos de analistas. E eu já era analista naquela época. Então, eu entrei no grupo de analista dela e a gente se encontrava todo mês. E com todos só analistas, né? E a gente fazia uma reunião e
via os sonhos e construía esse discurso do ser. A gente, a gente sentia, era um termômetro para sentir o discurso do ser que estava emergindo em nós e costurar esse discurso num único discurso. É lindo, né? É lindo. Bom, para quem está assistindo a live, na formação a gente tem contato com a obra da Silvia Montefoschi, que é quem a Adriana traz, né, para a psicanálise pós-junguiana. E eu quero perguntar então, Adriana, para você, se Jung se distanciou de Freud, ele chamou a psicanálise dele de psicologia analítica ou ele continuou chamando de psicanálise? Não, ele, para se diferenciar de Freud, ele chamou de psicologia analítica. Porém, tem outros nomes para isso. Ele também chamou de psicologia complexa, porque Uhum, os complexos são uma parte essencial da psicologia junguiana. Ele também sim, chamou de psicologia profunda e também de psicanálise. Tem também de psicanálise. tem um livro que é de um italiano, que inclusive eu comprei aqui, que não é um e-book, que fala justamente isso. Eles tinham os encontros, o Jung, enfim, com um grupo de pessoas, eles tinham encontros anuais, me parece, em Eranos, uma localidade na Suíça. E lá se processava muita coisa, que é o que eu quero fazer com nossos encontros a ela. Uhum, Modestamente. Que é esse lugar de troca de conhecimento, né? Que atrai as cabeças pensantes. E aí, esse pesquisador italiano, ele escreveu um livro justamente sobre os vários, inclusive os vários nomes que Jung dava, né? Um deles é a psicanálise, sendo que a psicanálise é entendida, isso estamos falando 60, 70 anos atrás, como análise mesmo, no sentido de analisar uma coisa. E Jung achava justamente que, como para os sonhos vem à tona esse conceito, não precisamos só analisar, que é despedaçar as coisas em pedaços para analisar. A gente precisa também fazer a síntese, que Freud não fazia. ah, No sim. pensamento de Freud não tem esse elemento de síntese maior, entendeu? Então Jung fala, a gente analisa e a gente cria também a síntese. Por isso que a psicanálise, como análise da psique, que você vai recortando a psique, soou para ele na época limitante. Agora, psicologia analítica é psicanálise, com duas palavras diferentes, para se diferenciar de Freud. Mas ele diz, e o Jung diz muitas vezes, que a minha psicologia muito bem poderia se chamar de psicologia complexa, Uhum, porque o inconsciente está baseado nos complexos. sim, certo. E o que que a psicanálise pós-junguiana tem da psicanálise de Jung, a psicologia analítica? A psicanálise pós-junguiana, ela tem o eixo fundamental da psicanálise, do pensamento junguiano. O eixo fundamental do pensamento junguiano tem dois aspectos. Um é o pensamento dialético, a abordagem dialética à vida e à psique, que é baseada na realidade dicotômica da psique. Toda a psique e a nossa estrutura, a nossa tanto a estrutura psíquica do eu, do inconsciente, está baseada numa dicotomia que gera uma contraposição e uma tensão interna. Essa tensão interna tem que ser superada por uma síntese maior. Esse é o pensamento dialético. Em Freud isso não tem solução, essa dicotomia, Freud percebe isso já. Então, o que Uhum, que a gente tem que fazer? A gente tem que engolir a situação e desviar o desconforto para a criação de outras obras e coisas, que é o processo de sublimação. Ou seja, não dá para resolver o conflito. Para Jung, o conflito é solúvel. Só que ele é solúvel num plano superior, que é o plano dialético. Então, esse é um lado, e o outro lado é o princípio de individuação. Que ela pegou esse canal, que é a coluna vertebral do pensamento junguiano. sim. E na psicologia na psicanálise pós-junguiana, a gente estuda sobre os mitos também. Como que é essa junção, então, Adriana?
fazem parte. Isso aqui é a coluna vertebral, né? Os mitos são expressões desse processo, tanto do processo dialético da psique, como do processo de individuação. Por exemplo, como o mito do herói, que, né, em todas as façanhas do herói, né, o que ele está espelhando do movimento da psique rumo a esse processo de individuação. E como a Montefoschi era uma bióloga, ela rapidinho percebeu, já Jung tinha percebido isso, mas ela ampliou isso ao universal, porque o processo de individuação está em tudo, inclusive nas plantas. É o processo Inclusive nas plantas. de maior individualização, que quando chega a nós, humanos, então ela tem uma visão da evolução humana dentro de toda a história da Terra e do universo, na verdade. E ela escreveu livros bem mais avançados do que, enfim, dá para falar agora, mas nessa direção Sim. E, bom, você diz na apresentação do curso que essa é uma nova forma de psicanálise, de ser psicanálise. O que significa ser psicanálise? muito importante isso. A psicanálise pós-junguiana não é uma psicanálise de cabeça. Não é uma psicanálise que você pode aprender, você estuda bonitinho, porque você é uma pessoa diligente, aprende conteúdo e repete. E com isso você vai atender. Não, é uma psicanálise que é vivencial. Isso já é Jung, né? A gente não precisa chegar em Montefoschi para isso. Jung é isso, porque tudo que o Jung viveu, ele depois transformou em conhecimento. Ele não criou isso assim, do nada, ou estudando o livro só. Os livros servem, é um diálogo entre o conhecimento e a vida, que vai acontecendo dentro da gente. Inclusive com os nossos sonhos, com todos os nossos sintomas, as nossas vivências internas que não controlamos. Então, a psicanálise, por essência, é um diálogo entre o pensamento e a vida. Então, para a gente, e na psicanálise pós-junguiana, esse aspecto está ainda mais em evidência, porque ser psicanalista é um modo de estar no mundo. Então, não tem como você adquirir esse conhecimento para depois usá-lo em algum outro contexto, sem ter se tornado você de verdade um psicanalista, uma psicanalista. Porque você não vai saber usar esse conhecimento, inclusive você vai desperdiçar o potencial transformador que ele tem, porque você não vai saber reconhecer, aplicá-lo, saber reconhecer aonde que ele se situa no novo contexto. Porque a psicanálise nasce de uma relação. Então, não é uma coisa mental. Por isso que é difícil de chamá-la simplesmente de ciência. A psicanálise também é uma arte. E depende do artista, e o artista somos nós. Então, quando a pessoa se dá conta que ela entendeu, enfim, mais sobre ela, sobre esse diálogo, sobre as relações, né, dela mesma com os outros, enfim, isso não significa estar com uma profissão pronta, significa ela ser alguma coisa diferente. Como você sabe muito bem, né? Esse é um processo que demora um tempo, porque tem um tempo de amadurecimento da psique que não é cognitivo. É como quando a gente entra num relacionamento. A gente pode estar apaixonado inicialmente, tudo parece muito bom, e depois começam os problemas, porque a gente começa a entrar na verdadeira realidade da coisa, da relação, dos encontros, dos embates, das diferenças, enfim. Então a gente vai começando, se for possível, a gente vai começando a trabalhar a relação até ela ficar mais harmoniosa. E nisso a gente vai se transformando e o outro também. A mesma coisa tanto na relação analítica como na relação que a pessoa desenvolve em si mesma a partir da relação analítica com o analista. Então, quando essa harmonia começar a ser percebida, é que aí você pode realmente começar a pensar em ser analista, em ganhar dinheiro, algum dinheiro com isso, né? Em isso ser uma profissão. Mas isso é um processo. É um processo. Sim.
que demanda também uma dedicação, né? Porque o que eu quero perguntar a respeito da comunicação entre o inconsciente e o consciente, nessa psicanálise, ela funciona através do que se pode identificar, né? São sonhos, o que mais seria, Adriana? Não, em toda a psicanálise, né, Raquel? É que aqui a gente dá. É toda a psicanálise, mas são sonhos, a dedicação que você está falando é a gente prestar atenção na gente, né? Mas É, esse movimento, o forte, tem um forte na psicanálise. E o psicanálise, a gente é levado a isso, a essa dedicação, porque a gente está mal. Não é porque é a gente verdade. não sabe o que fazer. Então eu vou passear hoje, vou olhar meu sonho. Ninguém faz isso. O que por isso que o movimento vem de um lugar que não é do ego, porque o ego prefere fazer outras coisas. Vem da necessidade do nosso mal-estar, que é um mal-estar existencial, um mal-estar profundo, um grito, uma necessidade Uhum, de liberdade, uma necessidade de ser. Nessa raiz que a gente constrói. Tanto foi construída a psicanálise, desde Freud, quanto o nosso processo analítico e o processo que a gente faz com o paciente. É da dor, e da busca, a dor que exatamente. produz a busca, não a dor que leva. Aí, assim, aí depende da cabeça de cada um, da pessoa, né? Porque a pessoa pode sentir dor e tapar a dor, e pode tapar, não tem problema para mim. A questão é que não vai se resolver assim. Então, a dor que Sim, leva para a busca, que incentiva a busca, é aquela dor transformadora que faz tudo acontecer. sim. Então, como que é assim? Qual é o diferencial da formação do Instituto a ela? Primeiro porque eu sou a única pessoa no Brasil que traz essa psicanálise no Brasil e em todas as Américas, aqui nesse continente, né? Sim, Segundo, é mais rigorosa possível, né? Terceiro, eu já sou uma síntese ulterior de tudo isso, porque nesse processo todo a gente vai além. Eu trabalho também com os florais de Bach, que ninguém fazia, né? E cruzei com isso e com as vidas passadas. sim. Então se ampliou, Se né? ampliou, se bem que a formação não trata disso, mas é uma Sim, formação, mas enfim, tem um pano de fundo e tem possibilidades de desenvolvimento bem grandes. certo. Justamente, as inscrições para a próxima turma já estão abertas, mas por que que a pessoa, assim, poderia olhar a psicanálise pós-junguiana com, com atenção, assim? Por que a psicanálise pós-junguiana, Adriana? Eu acho que a pessoa poderia olhar, enfim, como eu trabalho com isso há muitos anos, né? O que que acontece? Que quando a gente fala para o cognitivo e a gente fala também para o inconsciente. Então, eu acredito nos encontros que transcendem as palavras e transcendem o imediato entendimento racional. Então, as pessoas são Uhum, chamadas. E eu gosto de trabalhar com essas pessoas que têm um chamado. E se sentem chamadas pelo que leem, pelo que ouvem, né, pelo site, tudo, e elas conseguem dar seguimento a esse chamado interno, poxa, elas são muito bem-vindas. São essas pessoas. uhum. Então, é uma psicanálise para mutantes, não é uma psicanálise para pessoas convencionais, enfim. Então, para quem seria e para quem não seria, basicamente? Para quem busca a verdade de si, a verdade. Para quem busca é, uma realização de si para além de qualquer coisa, que tem suficiente consciência para buscar algo de que a qualquer custo.
E não é para quem está buscando dinheiro fácil, poder pessoal fácil, Instagram, seguidores no Instagram, ego. Essa não é uma psicanálise para os egos brilharem. É uma psicanálise para o si mesmo brilhar, para a nossa verdade brilhar, para a nossa natureza brilhar. E com isso o ego vai brilhar, mas não de luz própria. Ele é a lua, não é o sol. Muito bom. Bom, é bom falar isso, porque eu vejo pessoas chegando, querendo, tem pessoas já que vieram. É poder, porque hoje vivemos numa sociedade do poder, né? Do poder, do status, e essa é uma psicanálise que vai na contramão disso tudo, porque senão trai o sentido próprio o sentido da própria existência. Entendeu? Não faz sentido. Então, fica claro já, desde o começo. Tá certo, então, Adriana. Reforçando que as inscrições e todas as informações estão no site. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato. E sexta-feira que vem a gente conversa mais. Até lá. Beijo. Muito obrigada, Adriana. Beijo.